Boa noite. Dando continuidade à nossa aula, agora nós vamos falar um pouco sobre fundamentos constitucionais da proteção ambiental, especificamente da Constituição Federal de 88, que foi um dos conteúdos que foram cobrados pela última banca no concurso da SEDAM, principalmente sobre o artigo 22, 23 e 24 e o artigo 225, que tratam de alguma forma com relação às questões ambientais. O artigo 205 ele é um artigo especificamente relacionado à questão ambiental. Então, para iniciar falando sobre a Constituição Federal, vamos introduzir algumas questões. A Constituição Federal de 88 foi a primeira a tratar deliberadamente da questão ambiental. Então, anteriormente, nenhuma outra Constituição tinha nenhuma referência explícita sobre a questão ambiental. Mencionava sobre a parte de árvores, parte de água, pesca, alguma coisa relacionada à caça, mas nada explícito igual à Constituição de 88. Então, os doutrinadores mencionam que a Constituição de 88 é uma Constituição eminentemente ambientalista. Então, se tiver alguma questão no concurso com relação a isso, a gente marca, vamos nesse sentido. A Constituição Federal de 88, ela é uma Constituição ambientalista, é uma Constituição que trata das questões ambientais de uma maneira bem holística, com uma visão do todo. Então, assim, é uma visão bem, é uma legislação, é uma Constituição bem moderna para o pensamento atual, que é de preservação do meio ambiente, conservação do meio ambiente, desenvolver pensando nas presentes e nas futuras gerações. A Constituição Federal trata a matéria em termos amplos e modernos, como eu mencionei, traz um capítulo específico sobre o meio ambiente, que é o 225, que nós vamos estar destrinchando ele, todos os seus elementos, daqui a pouco, e a questão ambiental permeia todo o seu texto, correlacionando com temas fundamentais. Então, assim, vai estar falando da questão ambiental de forma explícita ou implícita em várias partes da Constituição Federal. E não somente no artigo 225. Então, por isso que a gente pode dizer que ela é uma Constituição ambientalista, ela é moderna, e ela trata do meio ambiente de uma forma com que o meio ambiente, da relevância e a importância que tem que ser dada ao meio ambiente dentro de uma legislação tão importante que é a nossa lei maior, que é a Constituição Federal. Então, algumas referências explícitas com relação às questões ambientais na Constituição Federal. O artigo 5º, inciso 73, ele menciona o seguinte, que refere-se à legitimação, que confere a legitimação a qualquer cidadão para propor ação popular que vise anular ato lesivo ao meio ambiente e ao patrimônio histórico-cultural. Então, qualquer cidadão ele pode propor uma ação popular visando anular um ato que dele decorreu algum dano ambiental. Então, a população pode, através do nosso representante, Ministério Público, propor, por exemplo, uma ação popular para coibir esse tipo de ato lesivo ao meio ambiente. É uma forma de estar lá explicitamente estabelecido no artigo 5º da Constituição Federal, que é o artigo que traz todos os nossos direitos fundamentais. Lá no artigo 23, reconhece competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal e municípios, a proteção das paisagens naturais notáveis e o meio ambiente, combater a poluição e em qualquer de suas formas para a preservação e para a preservação das florestas, da fauna e da flora. Então, lá no artigo 23, menciona que todos os entes da federação, tanto União, Estado e Distrito Federal e o município, eles são responsáveis por proteger a paisagem, o meio ambiente, combater a poluição e preservar as florestas, a fauna e a flora. Então, isso é uma obrigação desses entes. Então, lá no artigo 23 fala, competência comum. É uma das competências desses. Então, por exemplo, vamos imaginar a seguinte situação. O órgão fiscal, o IBAMA, está
estão transitando e eles veem um lançamento irregular de esgoto, por exemplo, num curso d'água. A atividade que está lançando, por exemplo, vamos imaginar que seja um frigorífico, está lançando de forma irregular no curso d'água. O frigorífico não é licenciado pelo IBAMA, mas o IBAMA, por ser a sua competência, pela União, também ter que cuidar, combater a poluição, o IBAMA vai ter que agir. Mesmo não sendo ele o competente do licenciamento ambiental, mas por ter a competência comum de combater a poluição juntamente com o Estado e a União, ele vai ter que agir. Então, assim, essa é a ideia dessa competência comum. Todos eles poderão agir conforme a necessidade. No entanto, como eu falei, lá na Lei Complementar 140 vai definir caso a caso qual vai ser a competência de cada um. Mas no caso de você estar passando, o fiscal do IBAMA está passando pelo local e ver uma situação, ele obrigatoriamente tem que agir por ser essa competência de todos os entes garantir esse combate à poluição. Então, só para exemplificar. Então, vamos lembrar, competência comum. Não vamos confundir essa competência comum com relação à competência de formular legislações. Depois nós vamos ver no próximo artigo que nós temos a competência de formulação de legislação. Nesse caso aqui não, nesse caso é a competência administrativa. O que seria essa competência administrativa? O órgão ambiental, a SEDAM. A SEDAM que tem a competência administrativa de zelar pelo meio ambiente. O IBAMA, na esfera federal, é que tem a competência administrativa por zelar do meio ambiente, para combater a poluição, para garantir a proteção do meio ambiente. A CEMEI, aqui em Ji-Paraná, é que tem a competência municipal de proteger, combater a poluição. Então, só que cada um desses entes, de acordo com as regras que nós vamos estar vendo posteriormente na Lei Complementar 140, vai ser definido, olha, isso aqui vocês vão tratar, o município vai cuidar disso aqui, o Estado disso, a União disso, então lá vão ser definidas as regras. Mas como eu estava falando, não vamos confundir a competência administrativa com a competência de criar legislações. Criar legislações é a próxima que nós vamos ver agora. O artigo 24, incisos 6, 7 e 8, menciona que é competência concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle da poluição, sobre a proteção do patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, bem como sobre as responsabilidades por dano no meio ambiente ao consumidor, a bens e direitos do valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Então, aqui, no caso, nós temos que tanto a União e os Estados e o Distrito Federal, eles têm competência para criar legislações sobre esses assuntos aqui. Não é aquela competência comum lá, aquela competência administrativa, onde os órgãos vão estar gerindo, vão estar tratando as questões ambientais. Aqui nesse caso não, aqui é para formular legislações, é uma competência diferente. Então, normalmente, vamos um exemplo prático, nós temos a Política Nacional dos Recursos Hídricos. O ente federativo, a União, ele cria as regras gerais. E aí o Estado pode trazer regras dele, no entanto, sem ferir as regras gerais. Então, por exemplo, nós temos a Política Nacional de Recursos Hídricos e nós temos a Política Estadual de Recursos Hídricos também. Então, o Estado pegou as regras gerais e fez a sua própria legislação, não podendo contrariar a política nacional. A política estadual ela pode ser mais restritiva, mas nunca contrariar os aspectos definidos na política nacional. Então, só para ficar bem claro, com relação a essas competências aqui, quando nós falamos em competência concorrente, a União ela vai trazer regras gerais e os estados poderão estar regulamentando, trazendo outras regras sem comprometer, sem ir contra as regras gerais previstas
na legislação federal. Então, esses aqui são os assuntos que eles poderão estar legislando. Por isso, por exemplo, aqui, a conservação da natureza, quando se falou do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, o Estado de Rondônia criou o Sistema Estadual de Unidade de Conservação. Então, por que existe a legislação? Nós temos a legislação federal e temos a legislação estadual, porque a Constituição Federal deu a competência dos dois entes estarem realizando legislações com relação a esse tema. Então, por isso que Rondônia também criou a sua própria legislação para tratar sobre unidades de conservação a âmbito estadual. O artigo 129, inciso 3, declara ser também uma das funções institucionais do Ministério Público promover inquérito civil e ação civil pública para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos, por exemplo, a ação civil pública. No caso aqui, é outra referência explícita com relação ao meio ambiente na Constituição Federal. Referências implícitas. Nós temos no artigo 20, 21, 22, 23, 26, 30, 174, 182, 196 a 200. Todos esses vai trazer algum assunto que não necessariamente vai estar escrito lá, meio ambiente, mas são elementos que compõem a questão ambiental e que estão implicitamente também trazendo uma certa preservação, uma conservação e uma preocupação com as questões ambientais. Então, nesses artigos aí, vamos estar falando sobre gerenciamento de recursos hídricos, de desenvolvimento urbano, competências da União para legislar sobre a água, energia, recursos minerais e atividades nucleares, define bens da União, lagos, rios e quaisquer correntes de água do seu domínio, questões sobre saúde e o ordenamento territorial e outros. Então, assim, são elementos que compõem o meio ambiente. Por exemplo, a saúde. A saúde, um meio ambiente ecologicamente equilibrado, garante uma qualidade, uma saúde. Garante qualidade de vida. E qualidade de vida é saúde. Então, são referências implícitas do meio ambiente dentro dos textos constitucionais. Uma coisa importante, nós vamos estar vendo depois um pouco melhor isso na Política Nacional dos Recursos Hídricos, mas aqui, quando nós falamos dos bens da União, no artigo 20 da Constituição Federal, trata que, por exemplo, a União tem alguns rios que são rios de domínio da União e tem rios que são de domínio do Estado. Por exemplo, as águas subterrâneas. As águas subterrâneas são de domínio do Estado. E por que eu estou mencionando essa questão de dominialidade? Porque isso vai refletir lá na hora de fazer, por exemplo, um pedido de outorga. Por exemplo, eu vou fazer eu vou captar água em determinado rio. Qual que esse rio é domínio da União ou do Estado? Porque se for da União, eu vou ter que pedir para a Agência Nacional de Água. Se for do Estado, eu vou ter que pedir para o órgão gestor de águas do Estado, que atualmente é a SEDAM. Então, se for a água subterrânea, eu vou pedir essa outorga para o órgão gestor de águas de Rondônia, que é a SEDAM. Então, só para vocês já terem noção de que lá na Constituição Federal definiu a dominialidade do recurso hídrico e na hora da gente realizar a aplicação de um instrumento, nós vamos ter que verificar essa dominialidade para saber qual órgão nós vamos ter que ir lá solicitar essa utilização dessa água. A aplicação do instrumento de outorga, por exemplo, para a utilização da água. Mas agora, tratando especificamente do artigo 225 da Constituição Federal, que lá é um artigo que trata explicitamente da questão ambiental. Então, de acordo com José Afonso da Silva, ele traz que o artigo 225 e todos os seus parágrafos e incisos, ele traz uma estrutura esquemática que divide a norma em 3 elementos. Quais são eles? O primeiro é o caput, onde se inscreve a norma princípio, substancialmente reveladora do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, lá no caput do artigo 225, você está vendo que eu estou me referindo a caput? Eu já falei antes do intervalo sobre toda essa denominação, né? Então, só para vocês estarem vendo que é importante a gente entender um pouco sobre isso. Então, no caput, ele vai dizer, olha, a norma princípio, todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, é a base. A base
das questões ambientais é isso, é o princípio. Então, José Afonso da Silva disse, olha, o caput, o artigo 225, é onde está escrito a norma princípio, é onde que vai balizar todo o restante das questões ambientais que são tratadas no artigo 225 da Constituição Federal. Já o segundo item desse esquema, desses 3 conjuntos, é o que se encontra no parágrafo 1º, que estatui sobre os instrumentos de garantia da efetividade do direito enunciado, no caput do artigo. Então, aqui no caput foi dito, olha, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A partir do parágrafo 1º, é onde vai ser mencionado o que o poder público tem que fazer para garantir esse meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, aqui vão ser os, como ele diz, instrumentos de garantia. Como que nós vamos manter um meio ambiente ecologicamente equilibrado? Os elementos que compõem o parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Nós vamos estar vendo isso posteriormente. Só para vocês entenderem, só para a gente conseguir visualizar e entender, onde o caput define a norma princípio e o artigo 1º vai definir um pouco sobre os instrumentos de garantia, que seriam instrumentos para que a gente pudesse garantir que nós vamos ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. E o terceiro elemento que compõe esses 3 conjuntos caracteriza por um conjunto de determinações particulares em relação a objetos e setores, nos quais revela primordial exigência e urgência, pois são elementos sensíveis que requerem imediata proteção e direta regulamentação constitucional, e porque são áreas e situações de elevado conteúdo ecológico. Então, já esse terceiro elemento, que é a partir do parágrafo 2º, eles vão ser assuntos delicados que o constitucionalista, quando foi elaborada a Constituição Federal, os constitucionalistas entenderam que eram assuntos tão relevantes que deveriam estar na Constituição Federal, para que as entendessem que aquilo dali era importante e não poderia ser prejudicado. Então, um exemplo prático, antes de entrar no assunto, por exemplo, a recuperação de áreas degradadas pela mineração, pelo uso da extração mineral. Então, é um assunto de tão relevância que nós estamos vendo, hoje nós temos Brumadinho e Mariana aí para justificar essa proteção constitucional que foi mencionada lá em 1988, justificar ter um parágrafo na Constituição tratando sobre esse assunto, porque para que a gente pudesse dar mais relevância. Mesmo com toda essa relevância, ainda nós tivemos esses problemas. Aí vocês imaginam se não tivesse isso também citado na Constituição Federal. Só para a gente ter uma noção. Então, quando eu falo, olha, esse assunto está previsto no artigo 225, é porque o constitucionalista entendeu que aquilo era de uma relevância tão alta para a manutenção de um ambiente ecologicamente equilibrado, que decidiu colocar isso na Constituição Federal. Então nós vamos ver quais são esses elementos, quais são esses objetos particulares que se entende como primordial, que estão presentes na Constituição Federal. Então vamos lá. Vamos ao conteúdo do artigo 225. Então, é importante mencionar antes de ler o artigo 225 que nós vamos conseguir enxergar vários princípios que foram citados anteriormente. Então vamos lá. Artigo 225. Todos somos, eu, você, todo mundo tem direito, então nós temos um direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então isso é um direito fundamental. Todo brasileiro, conforme a Constituição Federal, tem direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por isso que existem várias legislações. As legislações são maneiras que se tem da gente criar formas de orientar, formas de punir, formas de definir meios para que a gente consiga manter o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por quê? Porque o meio ambiente é um bem de uso comum do povo. Todo mundo pode usufruir do meio ambiente. Então, eu não posso dizer que o meio ambiente é meu, o meio ambiente é do governo, não. O meio ambiente é de todos. Ele é um bem comum do povo. Então, vamos lá. Todo mundo tem direito a ele equilibrado e ele é um bem de uso comum do povo. Vamos ficar atento aos detalhes, pessoal. Olha, bem de uso comum do povo. Não se esqueça, é de
todo mundo. O uso é de todos, comum para todos. Além de ser um bem de uso comum, ele é essencial à sadia qualidade de vida. Então, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum, ele é essencial à sadia qualidade de vida. Então, quando ele estiver equilibrado, todos nós poderemos usar e ele será essencial para que a gente tenha uma qualidade de vida razoável. Impondo-se ao poder público, então é uma imposição. É uma imposição. Não é, não, só faz se quiser, não. É uma imposição ao poder público, que é a SEDAM, o governo, todos os órgãos vinculados às questões ambientais, todos, e a coletividade, que são todos nós. Então, quando se fala, olha, é uma imposição do poder público e também da coletividade, não é só do poder público, nós não podemos esquecer, não é uma imposição ao poder público exclusivamente, é ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, é até razoável a gente conseguir entender isso aqui um pouco. Olha, o princípio básico, nós todos temos direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum, que é essencial à sadia qualidade de vida, onde, impondo-se o poder público e toda a coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. Nós vamos ter que defender. Se eu estou vendo alguém jogando lixo na rua, causando um dano, alguma poluição, eu como cidadão, eu como o coletivo, a coletividade, eu sou obrigado, eu tenho o dever de defendê-lo. Eu vou lá falar com o cara? Não, eu vou, faço a denúncia, provoco os órgãos competentes para que ele haja. Mas eu tenho o dever, quando eu vejo algo nesse sentido, de preservar e defender. Principalmente porque, para a gente continuar utilizando esse bem de uso, porque ele é nosso para a gente utilizar, necessária sadia qualidade de vida, tanto para nós que estamos nessa atual geração, quanto para as gerações futuras. Porque se nós não defendermos nem preservá-los, possivelmente as gerações futuras não vão conseguir ter um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então essa é a ideia básica da norma princípio. Só lembrando, vamos sempre nos atentar aos detalhes. O bem é de uso comum, é essencial a sadia qualidade de vida, a imposição é o poder público e a coletividade, não é só o poder público, a coletividade também, e temos o dever de defendê-lo e preservá-lo para presente e futuras gerações. Estou enfatizando isso aqui porque cai bastante concurso. Provavelmente se cair alguma questão com relação ao artigo 225, pode ser algo nesse sentido. Às vezes eles tiram, a imposição é só o poder público. Pode ser que a banca queira confundir vocês, coloca isso aqui tudo desse jeito, mas coloca impondo-se ao poder público o dever de defendê-lo. Certo ou errado? Está errado, porque é o poder público e a coletividade. Então, a partir do momento que a gente entendeu bem aqui a questão do artigo 225, o caput, a cabeça do artigo, vamos para o segundo elemento do artigo 225, que é onde nós temos os instrumentos, como diria, os instrumentos de garantia. Então vamos lá. Para assegurar a efetividade desse direito, qual é o direito? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público. Então, sim, isso aqui já é uma exigência ao poder público. Mas o dever de preservar e conservar também é da coletividade. Mas o que está definido aqui no parágrafo 1º incumbe ao poder público. Vamos lá. Inciso 1. Parágrafo 1º, inciso 1. Preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e aos ecossistemas. Então, uma das incumbências do poder público é isso, preservar e restaurar. Eu gosto de mencionar que esses instrumentos que foram sugeridos pela Constituição Federal, a maioria deles foram regulamentados através de uma legislação. Então aqui, nesse caso, esse inciso aqui, esse instrumento que incumbe ao poder público, a gente pode mencioná-lo a partir
da legislação que trata sobre unidade de conservação, porque a unidade de conservação ela visa preservar e restaurar processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e do ecossistema. Então, se a gente olhar que é um instrumento garantidor, esse instrumento garantidor foi executado através dessa legislação, através do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que trata sobre as unidades de conservação, que vai ser um conteúdo que nós vamos estar vendo nas aulas posteriores. Então, uma das formas de preservar e restaurar esses processos ecológicos seria através da manutenção dessas unidades de conservação. Outro instrumento garantidor desse direito que nós temos é preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético. Aqui, nós já temos como instrumento garantidor uma legislação que é de, se eu não me engano, de 2006, ela não foi cobrada no último concurso da SEDAM, que é a Lei da Biossegurança, que trata sobre organismos geneticamente modificados. Então, se a gente pegar lá o texto constitucional original no site do Planalto, vai estar mencionando o regulamento disso aqui. E aí, quando você clicar lá no regulamento, vai te remeter a essa legislação, a Lei da Biossegurança. Então, vamos lá, mais um. O Estado, o poder público, ele tem que criar uma forma de preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. A forma que o poder público realizou isso foi gerando um regulamento através da Lei da Biossegurança e dos organismos geneticamente modificados. Então, aí para a gente entender como foi executado isso aqui, nós vamos ter que destrinchar a Lei da Biossegurança. No último concurso não caiu, mas caso esteja no edital, nós vamos estar tratando um pouco sobre ela. Como não caiu, por enquanto não está no nosso planejamento falar sobre ela. Mas é um dos instrumentos garantidor. Outro instrumento garantidor é definir em todas as unidades da federação. Então, ali, em todas as unidades, o que é unidade de federação? Estado. Rondônia é unidade de federação, São Paulo é unidade da federação. Então, definir em todas as unidades de federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Vamos lá. Novamente, nós temos aqui esse inciso 1 e 3, eles convergem razoavelmente para a mesma situação. Se a gente pegar o regulamento desse inciso 3 lá na Constituição Federal, vai nos direcionar à Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é a SNUC, Lei 9.985 de 2000, que define as unidades de conservação no país. Então, uma das formas de garantir é a criação dessas unidades de conservação. O que é importante a gente entender nesse inciso? Alguns doutrinadores mencionam que espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos não quer dizer somente unidade de conservação. Mas também, por exemplo, uma reserva legal, uma área de preservação permanente seria esses espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos. Então, assim, só para deixar isso claro para vocês. No entanto, quando se fala em espaços territoriais especialmente protegidos aqui no texto constitucional e também lá na Política Nacional do Meio Ambiente, se remete às unidades de conservação. No entanto, alguns doutrinadores entendem também que esses espaços, além das unidades de conservação, são compreendidos pela reserva legal e APP, por exemplo. Mas estou mencionando isso para que vocês fiquem atentos a essa questão. Mas quando a gente falar de espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, citados na Constituição Federal e na Política Nacional do Meio Ambiente, nós estamos referindo principalmente à lei do SNUC, que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação e essas unidades. E aí o que cai bastante em concurso quando se fala desse inciso 3? É isso aqui. Sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei. Normalmente as bancas gostam de cobrar isso,
Porque nós só poderemos suprimir uma unidade de conservação ou alterar essa unidade de conservação através de lei, mesmo se essa unidade de conservação foi criada por um decreto. Por exemplo, o prefeito de Paraná criou ali o Parque Ecológico. Se o prefeito ele não pode, ele criou através de um decreto, ele não pode, através de outro decreto, dizer que aquilo ali não vai ser mais um parque ecológico. Não, tem que ser através de uma lei. A lei no sentido estrito. Aqui que vem a importância de eu ter explicado para vocês o conceito de lei no sentido amplo e sentido estrito lá no início. Porque no sentido amplo, decreto é uma lei também, né? No sentido amplo. Mas no sentido estrito, não. Somente a leis formuladas pelo Poder Legislativo. Então aqui, quando fala aqui que a alteração e a supressão serão permitidas somente através de lei, é lei no sentido estrito. Lei formulada pelo Poder Legislativo. Então, no caso que eu expliquei do prefeito de Paraná, a supressão do parque ecológico, por exemplo, não vai ter mais parque ecológico, somente a Câmara de Vereadores que poderia suprimir isso através de uma lei municipal. Então, normalmente o concurso bate nessa tecla da questão dessa supressão e alteração somente ser permitida através de lei. Então, fiquem atentos. A supressão e alteração de áreas de espaços territoriais, especialmente protegidos, só podem ser feitas através de lei. A sua criação pode ser feita através de um decreto, mas a supressão somente através de lei. Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Então, por exemplo, nós temos uma unidade de conservação, uma reserva biológica. Se a reserva biológica ela tem uma função de proteger a biodiversidade daquele local e um uso e eu tenho ali uma atividade que está comprometendo essa preservação, eu não posso fazer uso dessa atividade naquele local, porque está comprometendo essa preservação. Então é isso que diz esse trecho: vedada qualquer utilização que comprometa. Então, se eu for fazer uso da unidade de conservação, ela só pode ser feito esse uso conforme as questões previstas nas regras dessa unidade de conservação e desde que esse uso não acabe prejudicando a essência do por que foi criada aquela unidade de conservação. Mas nós vamos não se preocupe que esse tema aqui de unidade de conservação vai ser falado mais aprofundado, vai ser dado mais a aprofundar. Nós vamos aprofundar mais nessa questão quando nós estivermos falando da Lei 9.985 de 2000, que trata sobre o SNUC. Inciso 4. Exigir na forma da lei, para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Aqui eu quero destacar, vou até utilizar aqui o meu pincel, essa palavrinha. Eu costumo dizer que é uma palavrinha mágica. O que significa essa palavra? Vamos reler novamente o que diz o inciso. Exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa. Olha a palavra, significativa. Por exemplo, toda obra ou atividade, ela é potencialmente causadora de significativa degradação ambiental? Não necessariamente. No entanto, toda obra ou atividade que possa causar significativa degradação do meio ambiente vai ter que ser precedido a sua instalação de um estudo prévio de impacto ambiental, conhecido como EIA, estudo de impacto ambiental conhecido como EIA-RIMA, a que se dará publicidade. Então, é o seguinte, o que a gente tem que ficar atento? Toda atividade de significativa degradação ambiental, ela tem que ser aplicado o estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA. Caso a atividade não seja de significativo impacto ambiental, não há a necessidade do uso desse instrumento do EIA-RIMA. Que o EIA-RIMA, depois nós vamos estar vendo um pouco mais quando falarmos da resolução CONAMA 001, é um estudo ambiental bem
aprofundado, ele é bem robusto, exige uma equipe técnica multidisciplinar, exige um tempo, exige, às vezes, um custo bem elevado. Então, não são todas as obras e atividades que são necessárias fazer esse estudo, esse EIA-RIMA, que é o estudo prévio de impacto ambiental. Somente as que são de significativa degradação ambiental. Por isso que eu estou mencionando para vocês, eu destaquei a palavra significativa. Então, lembre-se, toda vez que tiver significativo, degradação significa que é necessário ter o estudo prévio de impacto ambiental, o EIA-RIMA. E obrigatoriamente tem que ser dada a publicidade. Mas, João Paulo, como é que eu vou saber se uma atividade ela é de significativa degradação ou não? Aí vai ter a resolução CONAMA 001, que vai trazer lá um rol de atividades. Por exemplo, um aterro sanitário a geração de energia acima de 10 megawatts loteamento acima de 100 hectares Algumas outras atividades vão estar lá descritas para que a gente tenha um norte, para saber o órgão ambiental ele definir o que obrigatoriamente vai ter que passar pelo instrumento de estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA-RIMA, e o que não necessariamente vai precisar. Mas só deixando esse destaque da palavra significativo. Espero que tenha ficado claro. Controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. Novamente, é mais um instrumento garantidor que nos remete à lei da biossegurança. Que se você clicar lá no regulamento desse inciso aqui, vai nos direcionar à lei da biossegurança. Então, o poder público ele tem que controlar a produção, comercialização e emprego de técnicas e métodos que podem comportar risco para a vida e a qualidade de vida e ao meio ambiente. Isso é feito através das exigências que são citadas lá na lei da biossegurança, para a gente garantir isso aqui, esse inciso 5. Outro inciso garantidor daquele direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Então, a educação ambiental também é uma forma de garantir um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nós estamos levando a informação, uma pessoa informada, uma pessoa sensibilizada com a questão ambiental, ela vai contribuir na preservação e manutenção e também ajudar no equilíbrio ecológico, na manutenção do equilíbrio ecológico. Então, pessoas instruídas e sensibilizadas com a questão ambiental, elas vão estar contribuindo para a preservação do meio ambiente. Então, por isso que também é um dos instrumentos garantidores. O que eu gosto também de mencionar, normalmente todos os instrumentos, quando a gente pega lá os instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, e aqui os instrumentos da Constituição Federal, os instrumentos garantidores, não está explícito isso, mas o próprio doutrinador, que é o José Afonso da Silva, extraiu isso da Constituição, da ideia que o constitucionalista teve na hora de elaborar esse parágrafo primeiro. Todos esses itens, esses incisos, eles normalmente viraram legislações. Quando eu falei aqui do estudo prévio de impacto, essa exigência, nós temos a resolução CONAMA 001, aqui nós temos a lei da biossegurança, aqui nós temos uma política nacional de educação ambiental, que também estava no edital do último concurso. Então, normalmente esses instrumentos, eles viram legislações para que a gente consiga regulamentar e também controlar algumas questões. No caso aqui, por exemplo, ao fato de exigir, falar assim, olha, toda atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente exige estudo prévio. Fica uma coisa muito discricionária. Então, por isso que nós temos que ter as legislações que vão regulamentar todas essas situações. Então, basicamente, todos esses incisos aqui, eles foram regulamentados. O inciso 7 menciona o seguinte: proteger a fauna, a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à crueldade. Então, também são formas da gente manter aquele princípio garantidor do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então, esses aqui eram
eram os instrumentos garantidores, agora nós vamos para alguns elementos que foram definidos como elementos essenciais e que eram de grande relevância, por isso mereciam ser citados na Constituição, no que trata no artigo específico das questões ambientais. Então, após os instrumentos garantidores, vamos às questões mais relevantes e específicas de alguns objetos aleatórios, posso dizer dessa maneira. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Esse parágrafo 2º é um trecho da Constituição Federal também que eu acho que é muito cobrado em concurso público. Principalmente por um detalhezinho, que normalmente a banca gosta de pegar nesse detalhe, que a gente às vezes não repara. Mas aqui está mencionado o seguinte: quem define a solução técnica, a solução técnica de recuperação, é o órgão ambiental. Então, não é o empreendedor, o minerador, ele realizou sua extração mineral, ele pode até sugerir qual vai ser a forma de recuperar esse local. No entanto, quem vai definir, e isso tem que ficar claro para vocês, quem define a solução técnica é o órgão público competente, no caso o órgão ambiental. Se for uma atividade que foi licenciada pela SEDAM, é a SEDAM que vai definir a solução técnica que deverá ser adotada para recuperar o meio ambiente degradado. Então, só para vocês terem noção, como eu mencionei, a exploração mineral ela é algo tão relevante que o fato dessa extração ocorrer e causar muito dano teve uma importância tão grande que o constitucionalista viu que era importante estar citado na Constituição Federal. Então, quando nós falamos de exploração de recursos minerais e a obrigatoriedade de recuperar o meio ambiente degradado, é porque isso era algo tão relevante que merecia a citação na Constituição. E foi o que aconteceu. Então, só para a gente, vamos lembrar bem desse detalhe. Então, todo mundo que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. E a solução técnica exigida de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. Então, quem define a solução técnica vai ser o órgão público, tá? Lembre sempre disso, porque é algo que pode vir a cair no concurso e acabar causando alguma certa confusão, porque pode cair assim, aquele que explora recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado. Beleza, é fácil de saber, é obrigado. Mas, de acordo com a solução técnica definida pelo empreendedor, aí a gente já causa aquela certa dúvida. Então, quem define a solução técnica é o órgão público competente. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Então, é mais uma questão que mereceu importância constitucional, por isso está citado aqui no artigo 225, parágrafo 3º, que é o seguinte: a gente tem que ficar bem atentos, porque aqui, condutas e atividades lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, e aqui a gente tem que ficar atento a isso, pessoas físicas e jurídicas, tanto pessoas, eu, João Paulo, meu CPF, como uma empresa, um CNPJ, elas estarão sujeitas a sanções penais. Então, por exemplo, mas a empresa pode ser presa, mas os seus diretores podem. Então, assim, mesmo a pessoa jurídica ela tem um representante legal, ela tem alguém que é responsável por ela. Então, essa pessoa vai sofrer as sanções penais. Então, nós temos que ficar atento. Todo mundo que causar condutas lesivas ao meio ambiente sujeitarão a sanções penais. E aí nós remete à lei dos crimes ambientais, lei 9.605. Então, essas sanções penais vão estar regulamentadas pela essa lei 9.605, que é a lei dos crimes ambientais, e
sanções administrativas. A gente tem que ficar atento ao seguinte, porque sanções penais são ações que vão estar na esfera penal. Quando a gente fala da aplicação de uma multa pelo órgão ambiental, é a esfera administrativa. O órgão ambiental, a SEDAM, por exemplo, trabalha na esfera administrativa. Nós não vamos entrar na seara das sanções penais. Quem vai, isso aí é a justiça. Causas da esfera penal. Então, nós vamos estar só na esfera administrativa. Então, a pessoa que causar um dano, ele vai sofrer sanções nas esferas penais, na esfera administrativa, que é a parte da SEDAM, e também na esfera civil. Porque ele vai ser obrigatório, ele vai ser obrigado, conforme nós vimos lá nos princípios da reparação, que as condutas lesivas ao meio ambiente, ela tem responsabilidade objetiva, então independente de culpa, independentemente se ele teve culpa ou não naquele dano, ele obrigatoriamente deverá reparar o dano causado. Não sei se vocês lembram que eu mencionei isso lá quando eu falei do princípio da restauração, que isso era algo que estava mencionado na Constituição Federal. Então, é aqui que traz, ó. Quem causar uma conduta lesiva ao meio ambiente, ele tem obrigação de reparar aquele dano, independentemente se ele teve culpa ou não. É a responsabilidade objetiva, lembre. Porque pode cair cair uma questão relacionada a isso. A responsabilidade por um dano ambiental, ela é objetiva ou é subjetiva? Ela é objetiva. Por quê? Independentemente de ter culpa naquele dano, ele vai ter que reparar. Então, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva. E por que isso? Lá no caput não diz que o meio ambiente é um bem de uso comum de todos? Então, se é um bem de uso de todos, o fato de eu estar causando um dano, eu vou estar prejudicando todo mundo. Então, por isso, eu sou obrigado a reparar esse dano, porque eu não estou prejudicando só Zezinho, Joãozinho, Mariazinha. Não, vou estar prejudicando toda a sociedade. Então, por isso da necessidade obrigatória de reparação desse dano. Parágrafo 4º. As florestas amazônicas brasileiras, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Esse parágrafo aqui, ele menciona, não cita que esses elementos, esses biomas, obrigatoriamente vão ter que ser preservados, porque senão nós vamos ter que acabar com toda a zona costeira do Brasil, as cidades. Não é essa a ideia. Só menciona que esses são elementos que nós vamos ter que ter um cuidado maior. Nós vamos poder utilizar, mas tomando o devido cuidado. Então aqui, por exemplo, a Mata Atlântica, hoje nós temos uma legislação específica com relação ao uso, a utilização de recursos e a utilização das áreas que são dentro da Mata Atlântica. Então, para desenvolvimento de algumas atividades, tem que verificar o conteúdo dessa legislação. Como nós não estamos no bioma Mata Atlântica, nós estamos no bioma amazônico, nós normalmente não cai nos concursos a nível estadual com relação a essa lei da Mata Atlântica. Mas aqui o constitucionalista quis mencionar que todos esses biomas eles são de suma importância. Eles devem ser preservados. Então, deverá ser buscado formas que nós possamos utilizar, ocupar esses locais, mas sem prejudicar também a sua essência e sem prejudicar a sua preservação. Outro elemento importante é o seguinte: são indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas. Aqui, normalmente, a banca, quando pega essa questão aqui, quando pega esse elemento do artigo 225, ela muda, por exemplo, em vez de colocar o IN, coloca são disponíveis, por exemplo. Então a gente tem que estar bem atento. O que significa isso? As terras devolutas ou arrecadadas, terras devolutas são terras que não têm dono. Então, se não tem dono, é do Estado. O Estado é proprietário, não tem um particular sendo dono dessa terra. Essas terras,
quando elas são necessárias para a proteção dos ecossistemas naturais, elas estão indisponíveis, elas não podem ser repassadas a particulares. Então é isso que menciona esse parágrafo 5º. Então nós temos que estar sempre atentos. Vamos lembrar, são indisponíveis, elas não vão estar disponíveis para a para os particulares, quando elas são necessárias para a proteção dos ecossistemas naturais. Então, essas terras, no concurso, nós vamos ter que lembrar que estão indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelo Estado, quando necessárias à proteção dos ecossistemas. E por último, nós temos o artigo 6º, onde menciona que as usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas. Outro elemento de suma importância, nós estamos falando de energia nuclear, que caso ocorra qualquer acidente vai causar um dano irreversível, um problema de magnitude enorme. Então, assim, merece sim ser citado, né, na Constituição, na questão que fala sobre o meio ambiente. E o que normalmente cai quando trata desse parágrafo 6º? Essa localização ser definida por lei federal. Fiquem atentos. Normalmente a banca gosta de cobrar com relação a essa localização. Então, qualquer usina que opera com reator nuclear, ela deverá ter sua localização definida em lei federal. Se não tiver uma lei federal definindo essa localização, não poderão ser instaladas. Por exemplo, hoje nós temos Angra, que é lá no Rio de Janeiro. Angra só pode ser instalada, que é uma usina nuclear, após ter uma lei federal que dispôs sobre a sua localização. Então, usinas nucleares, ou que usem reator nuclear, elas só poderão ser instaladas se sua localização for aprovada por lei federal. Fiquem atentos, é lei federal, não é lei estadual, não é lei municipal. Quando nós falamos de reator nuclear, é lei federal, é algo muito sério a ser tratado a nível de Estado, é a nível de União, tá bom? Então, esses eram os conteúdos, o artigo 225 na íntegra. Nós vimos todos os elementos que compõem o artigo 225. Então, eu mencionei para vocês os detalhes que normalmente uma banca pode estar cobrando com relação ao artigo 225, fiquem atentos. Agora nós vamos resolver algumas questões práticas para a gente ver como que é cobrada sobre o artigo 225 em alguns concursos. Funiversa 2010, Ministério do Turismo e Engenheiro, com base nas prescrições da Constituição Federal de 88, no que diz respeito ao meio ambiente, assinale a alternativa correta. O meio ambiente é um bem de uso especial do Estado? Não. Lá na Constituição Federal menciona que o meio ambiente é um bem de uso comum de todo, do povo, de todos. Então não está especificando do Estado, então está errado. A competência federativa para proteger o meio ambiente restringe aos municípios? Não. A competência é comum da União, dos Estados e do município. Então, também está errado. O Cerrado é um bioma protegido no texto constitucional? Não, é Mata Atlântica, Floresta Amazônica, Pantanal. O Cerrado não está lá na descrição constitucional de proteção. As usinas que operam em reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei federal? Sim, acabamos de ver com relação a isso. Então, elas deverão somente poderão operar reator nuclear se tiver a localização definida em lei federal. A ordem econômica é tratada independentemente da defesa do meio ambiente? Não, a ordem econômica também menciona que deverá ser será desenvolvida atividade econômica, mas sempre buscando a preservação do meio ambiente também. Então, a resposta certa é a questão D. PGE Pará, Procurador de Estado, 2011. Analise as proposições abaixo e assinale a alternativa correta. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, Pantanal Mato Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Está correto? Está. É na íntegra o que está escrito lá no texto constitucional.
definirem todas as unidades da federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a sua alteração e expressão permitida somente através de lei. Lembre-se, somente pode ser suprimida através de lei, está correto? Vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Ok, exatamente como está lá no texto constitucional. Compete ao poder público controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem riscos para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente. Mais uma vez, extraiu exatamente o que está lá no texto constitucional. Então, todas as assertivas são corretas. Qual a resposta? Assertiva D. Todas as proposições estão corretas. Outra questão, Prefeitura de Fortaleza, advogado, 2015. Com base na regulamentação constitucional do meio ambiente, marque a alternativa correta. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei? Sim, vocês lembram que eu falei? De acordo com o órgão competente. Então essa assertiva A é a correta, mas vamos ver os outros, para ver por que as outras estão erradas. Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso especial. Não é bem de uso especial, é bem de uso comum do povo. É um bem de uso comum do povo, não é um bem de uso especial. E essencial à sadia qualidade de vida, impondo ao poder público o dever, impondo-se ao poder público e à coletividade. Então faltou aqui, ó. Vem que dê uma olhada, é uma pegadinha. O dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então a gente tem que ficar atento a essas questões. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, salvo se for imposta a obrigação de reparar os danos causados quando só esta restará aplicável. Não. Como a gente viu, a responsabilidade de reparação de dano é objetiva. Independente de culpa, ele tem que reparar o dano. Então, está errado. São disponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos estados por ações discriminatórias necessárias à proteção dos ecossistemas. Não, a gente acabou de ver, são indisponíveis essas terras. Então, essa banca aqui, ela quis fazer algumas pegadinhas, principalmente removendo alguns textos, trechos e alterando algumas palavras. Então a gente tem que ficar atento a esses detalhezinhos, principalmente quando trata dos elementos que compõem os textos constitucionais. Então, pessoal, quero agradecer a vocês. Essa foi a aula de Constituição Federal. Aguardo vocês para a próxima aula. Nós estaremos falando um pouco mais sobre as legislações que vão estar caindo no concurso da SEDAM. Espero que vocês tenham gostado e tenham aprendido um pouco mais com relação às questões relacionadas à legislação ambiental. Abraço, tudo de bom.